Fala galera, o título do vídeo é A Virada Mais Épica da Libertadores. O vídeo é do canal Fute Neutro. Bora subscrever no canal, ativar aquele sininho e deixar aquele like. E vamos que vamos, família. Vamos ver essa virada épica da Libertadores. É uma pergunta, né, no caso. Existe uma velha lenda no futebol. Aquele que toca na taça antes da final jamais a levanta. Só que ousaram desafiar a lenda, mas ele não estava sozinho. Todos os esforços pareciam em vão, mas bem no final, algo aconteceu. Algo tão intenso, tão inexplicável, o inefável. Vindo de uma reformulação desde 2013, o Mengão conseguiu se reorganizar e foi premiado com a possibilidade de contratar jogadores de grife em 2019. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do outro lado está... Mano, veja só, Pablo Mari, cara. Mano, que contratação aleatória, né? Da segunda divisão espanhola, só pra você terem noção, né? Da segunda divisão da Espanha. Nunca me passou pela cabeça tipo, pegar um jogador da segunda divisão espanhola, um desconhecido, e o cara chega aqui, mano, simplesmente deitou na zaga do Flamengo. Estava o atual campeão da Libertadores, o River Plate, que venceu seu rival Boca Juniors na final e tinha jogadores extraordinários como Armani, Montiel, Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho Fernandes, Borré, o time a ser batido. Mano, esse River também era um time massa, hein? Você vê os caras, De La Cruz acho que tá no Flamengo, o Enzo que tá no Chelsea, né, da Inglaterra, o Julian Álvares que tá no Atlético de Madrid, o Borré que agora tá no Internacional de Porto Alegre. Mano, era um time massa, o próprio Montiel também, cara, você é louco, velho. Na América do Sul. Além do treinador Marcelo Gallardo, que estava há mais de 5 anos no comando, tinha um clube inteiro na palma de sua mão. A confiança era tanta, afinal, ganharam em 2015 e 2018. Mas do outro lado estava o revolucionário Jorge Jesus. Com apenas 4 meses e meio no Mengão, encaixou aqueles jogadores com enorme personalidade, através da sua exigência pela perfeição em campo. Era um casamento perfeito com o que o Flamengo acreditava, exultando em um futebol que dava medo. O caminho dos dois foi bem parecido até. O Flamengo passou na última rodada no sufoco. Eram 3 times empatados em 10 pontos. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. E agora é com você. Boa sorte. Obrigado. Nas fases seguintes, passou pelos gaúchos, Inter nas quartas e o Grêmio nas semifinais, com um placar incomum, 5-0 no jogo de volta. O River passou em segundo lugar em seu grupo. Nas quartas não teve dificuldades para o Cerro, e nas semis era contra o seu rival Boca Juniors de novo. Poderia ser revanche do Boca, mas o River amassou e foi para a final. Flamengo e River na decisão, só que essa ficaria marcada como a primeira final em uma única partida. Mano, que baita estádio, né? Esse estádio de Lima lá no Peru, cara. Estádio lindo, hein? Já que as edições anteriores eram no formato ida e volta. Haviam determinado que 10% da capacidade do estádio fosse reservada por possíveis terremotos, para facilitar a saída das pessoas. Só que haveria sim um terremoto, e não seria ocasionado pela natureza. Até que chegou o dia do jogo. Parecia que algo incomum iria acontecer. E isso começou quando os Stormtroopers de Star Wars estavam vigiando a taça até o campo. O árbitro da partida era o Roberto Tobar, que apitou a final da Copa América em que o Brasil venceu o Peru. Além disso, apitou a final da Recopa de 2019 e da Sul-Americana do ano anterior. Esses 2 capitães, tanto do Flamengo quanto do River, seriam fundamentais para o resultado final da partida. O Flamengo mostrava crescente união com Jorge Jesus, apesar daqueles pequenos conflitos que teve durante o ano. Uma partida que valia muito pro... Olha, família, uma coisa, essa final, né, de 2019, mano, uma parada que eu queria compartilhar com vocês. Essa final eu tava em Angola, cara. Mano, eu tava em Angola, mano. Mas já se falava mediaticamente dessa campanha, né, do Flamengo, do Jorge Jesus. Eu já ouvia falar parte da mídia, né? Mano, que coisa bizarra, né? Você vê, eu tava em Angola, mano. Pro Flamengo. Após 38 anos, chegou uma nova final de Libertadores. Era impossível prever o que aconteceria, até que começou a final.
O Mengão tentava impor o seu futebol, mas foi surpreendido por um River sedento na marcação, oferecendo pouquíssimos espaços, e na frente chegavam nos jogadores até mesmo quando não tinha a bola. O Mengão parecia nervoso, errando alguns lances, mas tentou chegar com o cruzamento do Arrascaeta, e o Armani saiu e trombou com Bruno Henrique. Ficaram caídos 2 jogadores fundamentais para ambos os times. Felizmente não foi nada demais e se entenderam no final. Haviam vários embates físicos nessa partida, e acabou sobrando para o Rodrigo Caio, que bateu o rosto contra o Borré. Seu nariz começou a sangrar incessantemente. Logo em seguida, o Pinola revidou a chegada do Bruno Henrique no Armani e o juiz marcou falta para o Flamengo. Bruno Henrique nesse momento tinha 31 gols no ano, mas não foi dessa vez. Mente e corpo hiperfocadas. O JJ sentia que tinha algo indo mal e tentava ajustar o time. O árbitro tinha alguns critérios duvidosos, mas conseguia controlar a partida. E o Rodrigo Caio tinha sua respiração limitada. Quem não tinha respiração limitada era o Bruno Henrique, que parecia um foguete. Eles tinham uma jogada forte, explorando a profundidade. Dessa vez não deu certo. O Flamengo defendia de maneira incomum, uma primeira linha altíssima que sempre funcionava bem. Só que algo aconteceu. Não parecia que iria oferecer perigo algum, mas o Ilharão e Gerson não se entenderam. A bola sobrou para o artilheiro, o Rafael Borré. Jorge Jesus não estava acreditando no que estava vendo. Galhardo estava ganhando o xadrez tático. Só que tática jamais vence talento em grandes dias. Porém, esse grande dia não parecia ser aquele momento. O River continuava em cima, marcando mais firme do que antes. Galhardo gostava do que via, mas parecia se preocupar com alguma coisa. O Flamengo não conseguia chegar com perigo, e foi a vez do Felipe Luiz sentir na pele a raça do Montiel. E posteriormente, daria uma Copa do Mundo para a Argentina, 3 anos depois. A torcida do Flamengo... Gostaria de destacar algo. Parabéns à galera do Fute Neutro, né? Que baita roteiro. O roteiro foi bem produzido. Parabéns. Eu estava apreensivo. Aquele futebol dominante não estava acontecendo exatamente no jogo mais importante da temporada. O River tinha as melhores chances. De La Cruz quase ampliou, mas o Mari foi perfeito no lance. Em seguida, o Rafinha sofreu uma entrada dura. Jorge Jesus não estava satisfeito, mas em nenhum momento reclamou da conduta do time argentino. Bruno Henrique e Gabigol tentavam se encontrar, mas surgiu uma bandeira apontando impedimento. Depois de vários lances faltosos, o juiz resolveu dar cartão para o Casco. A reclamação do Rafinha no lance anterior surtiu efeito. A cobrança não ofereceu perigo aos argentinos. E de novo, em uma bola levantada na área. Armani não tinha a menor pressa em repor a bola. De fora da área, o Palacios pegou bem na bola e o Diego Alves só torceu para ir para fora. Bruno Henrique tentava, mas a marcação era triplicada. JJ cobrava o Gabi, que estava apagado na partida. E o responsável por isso? Pinola. River de novo caía na linha de impedimento do Mengão. Quando o Gabigol tinha a chance de arrancar, Enzo Pérez parecia um predador. E esse lance foi o último da primeira etapa. O Flamengo não estava fazendo bom jogo, só que um fator mudou tudo. Chegou o momento em que começou o segundo tempo. A primeira chance foi justamente com o Gabigol. Ele pegou a bola no mesmo ponto que fez aquele golaço contra o Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. Mesmo sem tanto perigo, foi uma oportunidade. Só que no lance seguinte, Pinola mais uma vez teve vantagem sobre o atacante. River continuava marcando firme, mas o Mengão também. Mari nem parecia que veio da Espanha. Até que os argentinos começaram a chegar. O primeiro sem perigo, mas o segundo com Palacios. Mais uma vez, tirou tinta da trave. De novo os milionários pareciam ganhar confiança no jogo. E o Mari ganhou um cartão amarelo por falta no Borré. Mas foi um domínio temporário. Bruno Henrique estava dentro da área. Tirou o Pinola e cruzou. O Arrascaeta acabou furando, mas tinha mais uma chance e foi pro Gabigol. Só que a bola bateu no De La Cruz. E ainda houve uma terceira oportunidade. Era só fazer, mas o Armani pegou. Parecia um bom momento, mas o Gerson acabou machucando. Ele até tentou continuar, mas não conseguiu. JJ chamou o Diego, que estava fingindo que estava ouvindo as instruções do Mister, e ele mudaria tudo. Mas antes, o River teve mais 2 chegadas. Uma com Borré, onde o Rodrigo tirou, e outra com perigo com o Nátio Fernandes. River já começava a apresentar cansaço. Aquela marcação por 60 a 70 minutos parecia se dissipar. Foi então que o Julián Álvares entrou no jogo, só que o Galhardo tirou o meio campo. Será que esse xadrez tático houve impacto? Bruno Henrique acionou de novo seu foguete, e o Enzo Pérez não conseguiu pará-lo, cartão amarelo. Seria a primeira participação em lance direto do Diego. Na cobrança, a bola encontrou o Rodrigo Caio, mas no último segundo foi bloqueado. O juiz acabou dando mão dele. Felipe Luiz arriscou de longe, mas também foi para longe. O Flamengo tomou as ações da partida. Lucas Prato entrou na partida no lugar do Borré, saiu. E naquele momento, era o herói da partida, o herói do título do River. Mas tinha muito jogo, e o Gabigol estava armando o chute, mas achou o Everton Ribeiro. Ele levantou a cabeça e lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio,
mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo tirou o lateral Casco e colocou um zagueiro, o Paulo Dias. Mari lançou pro Gabi, mas o Armani já estava nela. Ele queria a bola no peito e o Mari entendeu o recado. Prato entrou e parecia atender a saída do Boia. Finalizou de fora da área, que acabou indo pra fora. O jogo ficou aberto. Gabigol tentou passar pro Bruno Henrique, só que parou de novo no Pinola. Rafinha recebeu cartão após dar pontapés no Prato. Tá vendo? Ele até cansou. O Palácios ainda estava inteiro e após o Felipe Luiz perder a bola, finalizou mais uma vez, de novo pra fora. Pinola ganhou mais uma vez o Gabigol. Tudo indicava que esse duelo seria mais vantajoso pro argentino. River queria matar o jogo e atacava com 5 jogadores, mas não tinha forças. O jogo estava tenso e todos sentiam. A torcida do River, que já vivenciou títulos de Libertadores recentes, parecia sentir medo, aflição, temor. E veja bem, 6 jogadores atacando e o armador, Lucas Prato. Era a oportunidade perfeita para o Mengão se aproveitar, e foi exatamente o que aconteceu. Iniciou-se o contra-ataque. Parecia um lance normal, mas de repente, com 3 toques, foi o suficiente para recolocar o Mengão na decisão. Ainda tinha jogo, o roteiro da decisão estava sendo reescrito. Eis que o Diego faz um lançamento carregado de fé. A disputa no alto era Pinola e Gabigol. Tudo indicava que o Pinola ganharia mais uma, mas o improvável aconteceu. E ali surge um predestinado. Gabi... O River foi pro tudo ou nada, e essa seria a última bola do jogo. Jorge Jesus nunca tinha sentido algo assim, mas ali, naquele instante, ele compreendeu. Desde o primeiro dia na Gávea, ele disse que conquistaria a América. E sempre acreditou nisso, mesmo após a eliminação pro Atlético Paranaense. Quando tudo parecia improvável. Era improvável fazer aquele time jogar. Era improvável jogadores cheios de personalidade se encaixar. Era improvável ganhar a Libertadores. E ali estava, faltando pouco menos de 1 minuto para conquistar a América. Eles passaram a segurar a bola no ataque. E então, finalmente, o juiz apitou. Flamengo bicampeão da Libertadores. Esse título tinha tudo que um bom roteiro precisava. Um desastre no começo, um meio incerto e um final de tirar o fôlego. E naquele 23 de novembro de 2019, o impossível ajoelhou diante do Flamengo. Mano, essa final é histórica e tá marcada na história de todo torcedor do Flamengo, né? E, cara, isso só realmente comprova o tamanho que o Jorge Jesus conquistou no Flamengo. Ou seja, o tamanho que ele se tornou no Flamengo, cara. Porque, mano, o Flamengo era um time que estava praticamente entrosado em todos os setores. Em 2019, mano, o Flamengo era o melhor time que jogava futebol, provavelmente na América do Sul, cara. O Flamengo jogava muita bola mesmo. É aquilo que eu falei do Pablo Mari, mano. Mano, zagueiro desconhecido da segunda divisão da Liga Espanhola para chegar aqui no Brasil e brilhar, né? E por outra, mano, a seleção brasileira, por exemplo, tem tido dificuldade de achar laterais, né? Se a gente olhar os laterais desse Flamengo, né, que ganhou de 2019, o próprio Felipe Luiz e o Rafinha, o Felipe Luiz, que agora é o treinador do Flamengo, mano, eu acredito que hoje os caras seriam convocados fácil na seleção. Seriam convocados fácil mesmo. Porque, mano, era um time bastante ofensivo, era um time bastante tático, era um time defensivamente também bastante coeso, mano. Quase tudo funcionava. Então, não tinha como não vir títulos. Eu acho que o título foi fruto do trabalho, do bom futebol apresentado por esse Flamengo. Esse é o Flamengo que está marcado na história e jamais será esquecido, principalmente os jogadores e a equipa técnica. Por isso, hoje, quando se fala do Jorge Jesus, no caso, no Flamengo, não é à toa, mano. É o trabalho que o cara fez, é o legado que o cara deixou. Então, isso marcou na vida dos torcedores flamenguistas.
Isso marcou na vida dos jogadores flamenguistas. Todo mundo, até o Brasil inteiro, ficou de boca aberta pelo futebol que o Flamengo praticava nessa temporada. Então, cabe só mesmo aplaudir, né? Aplaudir o trabalho feito pelo Jorge Jesus e por esses jogadores do Flamengo. É isso aí, galera. Subscrevam no canal, deixa aquele like e também não deixam de comentar. E tamo junto, galera.